Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos hoje o Grande Prêmio do Bahrein, né, a primeira corrida da temporada 2024, e assim como terminou a temporada passada, a gente teve vitória dele, Max Verstappen. Ele tá voando, né, e assim, intocável no fim de semana inteiro, basicamente, né? Por mais que muita gente quisesse acreditar que a Red Bull não estava tão forte, porque, olha, gente, a Red Bull, ela não foi tão bem assim, não. Olha lá nos treinos, não tá tão rápido assim. Era só ali testes até poder colocar a bota no acelerador. A gente vê a vantagem que eles têm. Uma vitória tranquila para Max Verstappen. E apesar da distância curta, né, do Pérez para o Sainz, é um segundo lugar tranquilíssimo. Ele nunca esteve ameaçado pelo Sainz. Eu acho que o Pérez correu hoje exatamente como correu na Bélgica, né? Só deixando o carro na pista, sem forçar demais. Porque teve um momento ali, né, que o Sainz ele começa 1.6 atrás, né? E aí o Pérez ele aperta uma volta, né? E ele consegue virar um segundo mais rápido. Parece que ele tinha mais ritmo, mas o objetivo dele era só levar o pneu ali até o final, sem riscos. Até porque não fazia sentido ele acelerar demais, porque ele não ia alcançar o Max Verstappen. Ele só tinha que controlar a vantagem, foi o que ele fez, né? É feio levar 22 segundos na cabeça do companheiro? É claro que é, mas é o que acontece, né? E no final ele tá assim, tomando 5 segundos ou 22, ele tava no lugar que ele precisava chegar, que é o segundo, né? E assim, o Sainz fez um corridaço, só de se dizer isso, uma corrida muito boa do Carlos Sainz, superou o Leclerc como superou, 14.5 à frente no ritmo de corrida, foi bem impressionante. E assim, uma prova ruim em todos os aspectos, porque houve poucas disputas de pista, ainda pra ajudar tem jogo de equipe chato, né? Já vamos falar um pouco disso, do jogo de equipe lá, Ricardo e Tsunoda, né? Mas assim, a gente tem uma corrida em que o desgaste de pneus é muito fraco também, de novo, essa porcaria. A gente tem 3 pneus disponíveis e não usa um deles. O pneu médio não é utilizado. Não sei o que a Pirelli vem fazendo aí com esses pneus, mas é assim, quando a gente teve o início dessa regra dos 3 pneus em 2016, funcionava, porque os pneus funcionavam exatamente como precisavam, né? O pneu macio durava menos, mas era mais rápido. O pneu médio, ele andava ali no meio termo, né? Tinha aderência mediana, mas a duração mediana. E o pneu duro, menos aderência, mas mais duração. Funcionava. Lá funcionava bem, a gente teve ótimas corridas em 2016, apesar do grande domínio da Mercedes, tinha coisas acontecendo na corrida que não acontecem agora. Isso porque a Fórmula 1 fez uma regra idiota graças à Liberty Media, que fica vendo, temos que deixar os carros mais estéticos, né? Eles mudaram lá os pneus, né, com esse aro que é 5 polegadas maior, e aí os pneus estão comportando desse jeito, e são ruins, há uma diferença gigante. As rodas estão mais pesadas, eles atrapalharam demais a categoria com essa regra imbecil. E assim, a gente vê a categoria, ela não tá legal, né? E assim, o efeito solo para mim não funciona na Fórmula 1. Eu acho que é um regulamento assim complexo demais e que não traz o efeito das ultrapassagens como muita gente imagina. E para piorar tudo isso, a gente tem um cara que é um especialista em efeito solo chamado Adrian Newey, que fez um monstro, esse RB20, mais uma vez, um carro muito bom. Não sabemos o quão mais rápido ele será em outras pistas, né? Uma pista travada. A pista do Bahrein é de tudo um pouco, né? Mas ainda assim, ela não é referência total para o que vem para a temporada inteira, né? Por exemplo, a próxima pista, Jeddah, é uma pista que conta com o quê? Curvas de alta velocidade. Talvez aí haja uma diferença para uma equipe ou outra, mas ao que tudo indica, a Red Bull é muito forte em curvas de alta velocidade. Então vamos ver o que vai acontecer. Singapura, onde o Sainz ganhou na temporada passada, é uma dúvida, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então assim, a gente está olhando para uma categoria que há poucas disputas em pista, os pneus não funcionam como deveriam e a gente não tem muito equilíbrio entre os carros, né? Na questão dos pilotos que estão dividindo os cockpits, né? Mas falando de corrida, o Verstappen tomou a ponta na primeira, largou na frente, fez a primeira curva na frente e liderou a corrida inteira, sem sustos. Então, bela vitória de Max Verstappen. Em segundo lugar, o Sérgio Pérez saiu de quinto lugar para segundo. Eu não acho que é uma corrida para o Pérez ficar feliz, porque ele não estava feliz, estava muito nítido isso, né? Ele mesmo fala, né? Não foi uma corrida boa para ele, né? Ele sabe que terminar esse tempo todo atrás e andar consistentemente ali levando 4, 5 décimos do Verstappen é ruim, porque o trunfo que ele tinha perante Gasly, Albon e até mesmo a fase final do Ricardo na Red Bull era o ritmo de corrida forte, né? Teve corridas que ele estava andando exatamente assim, pelo menos próximo, né? Levando um décimo ou dois,
No caso de hoje, ele acabou levando mais tempo. Por exemplo, Abu Dhabi ano passado, né, tem um momento lá que eu acho que a Red Bull erra em parar ele de novo, né, mas tá um momento que os dois estão em uma parada só, estão andando no mesmo tempo, entende? E ele não conseguiu andar hoje no mesmo tempo, uma pista que ele foi sempre muito bem, tanto em 2021, 22, 23, ele não correu mal aí. Hoje, talvez a pior corrida dele de Red Bull no Bahrein, né, considerando as circunstâncias, mas foi o suficiente para a segunda posição, e ele fazendo isso está seguro na equipe. Alguém acredita mesmo que eles vão trocar ele pelo Ricardo? Já vamos falar dele? Então, assim, eu não acredito. Desse jeito não dá para acreditar. Carlos Sainz em terceiro, ótima corrida, excelente desempenho. Me surpreendeu muito a postura do Sainz, foi agressivo desde o início, teve um ótimo ritmo, mas no final das contas é o máximo que a Ferrari consegue fazer, né? O Leclerc na quarta posição, é um desempenho ok para o carro da Ferrari. Eu acho que o Leclerc foi muito mal, travou muitos pneus, né? Não muito agressivo. Esse é o problema do Leclerc, é uma montanha-russa. No seu melhor dia faz coisas espetaculares, mas num dia não tão bom, né? Acaba deixando um pouco a desejar. Por exemplo, Las Vegas, pelotão é uma barbaridade, né? A gente para pensar até mesmo Abu Dhabi, o ritmo dele foi fantástico, mas esse é o Leclerc, né? Oscila. Não é uma linha, não é linear o Charles Leclerc, né? Aí a gente teve o Russell em quinto, a corrida ok para Mercedes, mas o fim de corrida dele bem apático, foi superado pelo Leclerc, no final estava bem próximo do Norris. Sexto Norris, McLaren decepcionante, 48 segundos atrás do Verstappen, estavam mais próximos na temporada passada, então a McLaren não teve progresso. Hamilton em sétimo, corrida bem apagada do Lewis Hamilton, Piastri em oitavo, assim, 8 segundos do Norris, nada demais, não achei uma distância grande entre os dois. Olha, a grande decepção da corrida para mim é esse carro da Aston Martin, né? O Alonso em nono, ele ficou 18 segundos,8 atrás do Piastri, não é que ele tá, assim, muito atrás do Pérez, do Verstappen, não, ele ficou 18 segundos atrás do oitavo colocado, lembrando que ano passado ele foi pódio, ele ficou a 33 segundos, se não me engano, da liderança, a 22 ali do Pérez, mas agora, se a gente for fazer um comparativo com o Pérez, foi mais de 50 segundos e do Verstappen 1 minuto e 14, então realmente um tempo horrível aí, uma corrida tenebrosa para Aston Martin, o ritmo de corrida não é bom. O Lance Stroll foi bem, há de se dizer isso, né, fez ali o 10º lugar, marca um pontinho, mas terminou seus 19, quase 19 segundos atrás do Alonso, é uma diferença de piloto considerável também aí. Aí Guan Yu Zhou em 11º, ótima corrida do Zhou, inclusive, foi bem melhor do que eu imaginava. Magnussen em 12º, aí a gente teve o Daniel Ricciardo em 13º, o Tsunoda em 14º. Se o Ricciardo é a maior ameaça pro Pérez na Red Bull, ele tá muito seguro, vou te falar a verdade, né? O cara precisar de um jogo de equipe para passar do Tsunoda, olha, esses são os pontos que eu fico pensando, né? Por que a Fórmula 1 não dá ponto para todo mundo, igual a Indy faz? Já que tem americano na categoria, a NASCAR faz isso, a Indy faz isso, por que não? Eu não sou contra, eu acho que até dá um sentido para essas disputas de posição, evita aquele negócio do cara perder um monte de posição para fazer uma volta mais rápida, entende? Dá algum sentido para essas posições, para elas existirem, né? E até para Mundial de Construtores, para dar algum valor a essas posições. Mas não tem pontuação do 11º para baixo, e aí eu não entendo por que a AlphaTauri vai lá dar um jogo de equipe para o Tsunoda deixar o Ricciardo passar. O Ricciardo só estava mais rápido porque eles deram uma estratégia melhor para ele, colocaram os pneus macios e o Tsunoda com os duros. Mas mesmo de macio, ele não passava o Tsunoda, ele não estava próximo o suficiente para isso, e ele não passou o Magnussen. Eu acho que isso que é o pior. Fizeram um jogo de equipe para ele passar o Magnussen, ele não passou. Então, assim, como é que pode esse cara ser ameaça, né, ao Sérgio Pérez da Red Bull nesse momento? Ele não convence no momento, ele não é aquele piloto de 2014 que ganhou do Vettel, aquele piloto de 2016 estava conseguindo um monte de pódios e ótimos desempenhos, né? Esse Ricciardo parece pertencer cada vez mais ao passado. Se ele não consegue ser regularmente mais rápido que o Tsunoda, contra o Verstappen vai ser um massacre. Pelo menos é a minha visão, né? Aí a gente tem o Albon em 15º, corridinha da Williams muito ruim, o Hülkenberg em 16º, tocou no Stroll na primeira volta, né? É de se considerar isso, né? O Stroll foi bem até por causa disso, ele caiu para a última e conseguiu chegar em 10º. Então, boa corrida pro canadense. Foi até um pouco justo falar que a distância de piloto é grande, que é mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, ele fez uma boa corrida, recuperou bem. Hülkenberg em 16º, Ocon em 17º, Gasly em 18º, a Alpine só não foi a última colocada dessa corrida, porque o Valtteri Bottas teve um pit stop de 52 segundos, há de se dizer que o Bottas ele ficou a mais de 50 segundos do Gasly, então talvez esse fosse o ritmo dele, então eu acho que ele estaria ali junto com as Alpine, se a gente considerar que o Zhou está em 11º, né? Feio pro Valtteri Bottas, né? Ele vai contratado para liderar a equipe, mas não levar a couro do Zhou, né? E o Sargent, o último, levou 2 voltas, o único que levou, mas obviamente tem aquele negócio que ele passou reto, o motor deu uma apagada, mas mesmo assim, né? A Williams eu não vou com o Sargent, né? Bem feito, né? Também, eu, assim, não acho o Sargent um piloto ruim, até gosto do Logan Sargent, mas eu acho que tudo tem limite, né? Eu acho que eles levaram um piloto muito cru para a categoria, não era para ter feito isso, tá comprando a aposta em um piloto que não tá fazendo progresso também. Tem isso também, tá cru,
Stroll, ok, mas melhora, né? E ele não tá melhorando ainda. Vamos ver quanto de crédito o Williams vai dar, mas assim, falar que ele merecia ficar na Fórmula 1, misericórdia, não merecia, né? Então assim, essa é a corrida do Bahrein, até acho milagroso que eu tenha feito mais de 9 minutos de vídeo. Acho que semana que vem, Jeddah, corrida também no sábado, uma pista diferente, muito mais rápida, um circuito de rua. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Ano passado o Verstappen teve um problema na classificação, o semi-eixo quebrou, ele largou em 15º, né? Conseguiu recuperar para segundo, porém Sérgio Pérez, que havia largado na pole, conseguiu a vitória. Eu acho que aquela foi uma das melhores performances do Pérez, porque quando há um safety car, que não era necessário, né, que o Stroll entra ali dentro do colchete, não precisava de nada ali para um safety car, aí junta todo mundo, né? O Pérez consegue ter uns 5 segundos de vantagem do Verstappen e sustenta até o final. Foi ali o momento que eu achei, talvez tenha alguma coisa ali, né, nessa disputa, mas obviamente depois o choque de realidade com o Verstappen dominando o campeonato assim com uma facilidade absurda. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.